E Andreas Pereira já é jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes da negociação e fala também do Palmeiras. Abel Ferreira chegou a falar em dois grandes valores, duas baita promessas do Verdão. Uma delas eu posso te contar com exclusividade quem é. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre uma reviravolta envolvendo o negócio no Palmeiras. O Verdão na semana passada havia acertado a transferência do atacante Tales, uma das grandes promessas da base, para o Olympiacos, time de Evangelos Marinax, o mais famoso clube da Grécia. Operação que geraria na casa dos 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. É importante contar que o Tales é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém com excelente trânsito justamente com o Evangelos Marinax. Palmeiras arrecadaria 44 milhões e ainda ficaria com 30% do valor de uma venda futura. Mas o Almeria da Espanha entrou na parada durante o fim de semana e conseguiu convencer o Tales a desistir da ida para a Grécia para que ele se torne atleta do clube espanhol. A promessa é de uma exposição maior numa liga de bem mais visibilidade do que a liga grega. O negócio está fechado e a ideia é que o Tales se mude ainda nessa semana para a Espanha. Jogador que pelo sub-20 na atual temporada somava 8 jogos e 5 gols, no time principal 13 aparições e apenas 2 gols marcados. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que a vitória por 3-0 contra o Sport marcou um dos principais jogos do Palmeiras nos últimos tempos. Flaco Lopes 2 vezes e Gustavo Gomes definiram o placar a favor do Verdão, que voltou à segunda colocação na tabela de classificação. São 42 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, embora com um jogo a menos. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento de pontos desde que os times voltaram da Copa do Mundo de Clubes no Campeonato Nacional, aproveitamento superior a 80% dos pontos. Só para arrematar, Andreas Pereira deve ser anunciado como reforço alviverde nessa terça-feira, em meio às comemorações pelos 111 anos de fundação do Verdão. Palmeiras e Fulham já trocavam documentos, negócio fechado por 10 milhões de euros fixos. Hora de falar sobre dois novos fenômenos no Palmeiras. Quem fez essa afirmação foi o técnico Abel Ferreira depois da vitória por 3-0 do Verdão contra o Sport na noite dessa segunda-feira. O Abel estava falando sobre atletas formados na base e que são incluídos no time principal, e aí citou verdadeiras estrelas do futebol mundial, como o Endrick e como o Estevão. E ele disse que há mais 2 jogadores com essas características, com esse tamanho, que vão chegar ao time profissional no futuro não tão distante. Quero cravar para vocês que um desses atletas a quem ele fez referência é Eric Belé, meio atacante de só 18 anos de idade, que já atua no sub-20 do Palmeiras e também foi convocado recentemente para uma série de amistosos da seleção brasileira sub-20, marcou inclusive um gol em amistosos recentes contra o Paraguai. Esse atleta é tratado dentro do Palmeiras como um enorme promessa, alguém tão grande, com tanta perspectiva de futuro, que o Palmeiras se sentiu meio que na obrigação de liberar o Tales, negociado com o Almeria por 7 milhões de euros. Sobre os números do Belé, 33 partidas na atual temporada, 17 gols e mais 3 assistências. Esse cara tem sido lapidado pelo Abel Ferreira para ainda nessa temporada ganhar minutos importantes no time principal e se tornar protagonista alviverde em 2026. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras no dia do seu aniversário de 111 anos. O Verdão fechou a contratação de Andreas Pereira, agora está tudo absolutamente liquidado. O atleta passou por exames médicos na Inglaterra e assinou contrato com o Palmeiras, contrato de 3 anos e meio, com prorrogação por mais 1 ano, de forma virtual. Essa assinatura está confessada, está confirmada, e Andreas Pereira será jogador do Palmeiras. Operação de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 63 milhões de reais. E o Palmeiras vai ter 3 anos para fazer a quitação dessa grana com o Fulham, clube da Inglaterra, que chegou a recusar no início do ano 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros de bônus do próprio Palmeiras. O negócio acabou ficando bem mais barato. O Andreas Pereira é aguardado nessa semana para vestir a camisa alviverde e passar a treinar com o restante do elenco. Ah, só para completar uma curiosidade, o Palmeiras tentou nos últimos dias a contratação de Júlio Enciso, meio atacante paraguaio de 21 anos de idade que pertencia ao Brighton. Você lembra que ele acabou fechando com o Strasbourg da França, com o objetivo de se firmar lá para jogar no Chelsea. Pois bem, a negociação corre o risco de voltar atrás, regredir e não acontecer. Tudo porque nos exames médicos o Strasbourg ficou bem preocupado com a condição de uma lesão
que o Enciso sofreu e que inclusive o afastou dos campos nos últimos meses. Pode haver uma reviravolta em relação a essa negociação, mas agora para o Palmeiras o negócio parece desfeito, até porque o Verdão já vai investir dinheiro na contratação de Andréas Pereira. E você, o que acha sobre tudo que eu contei? O Palmeiras vive um momento daqueles que fazem a torcida sonhar alto e acreditar que 2025 pode ser uma temporada histórica. Dentro de campo, o time vem de uma vitória sólida sobre o Sport por 3-0 no Allianz Parque, com grande atuação de Flaco Lopes, autor de 2 gols, e do capitão Gustavo Gomes, que fechou a conta com um cabeceio firme, mostrando mais uma vez porque é símbolo de liderança. A festa foi completa, com arquibancadas lotadas, bandeiras tremulando e um clima que só quem já esteve num jogo do Verdão conhece. Essa vitória teve peso muito maior do que os 3 pontos, consolidou o Palmeiras na vice-liderança com 42 pontos, encostando de vez no Flamengo, e estendeu a invencibilidade para 8 jogos, somando 6 vitórias e 2 empates. É o melhor momento da equipe no Brasileirão e também a confirmação de que o time sabe se reinventar mesmo sob pressão. Mas se tem alguém que brilhou nessa partida, além dos goleadores, foi Vitor Roque. O jovem atacante foi garçom de luxo, distribuindo 2 assistências e quase marcando um golaço, parando apenas na boa defesa do goleiro adversário. Nos últimos 5 jogos, são 4 assistências e 2 gols, números que comprovam a evolução dele sob o comando de Abel Ferreira. A sintonia entre Roque e Flaco Lopes já tem até apelido, a dupla Flaco-Roque, que vem incendiando jogos e arrancando aplausos da torcida. Para quem duvidava do entrosamento, a resposta veio em campo: movimentação inteligente, velocidade nos contra-ataques e frieza nas finalizações. O Allianz vibrou, a torcida cantou até o último minuto, e a sensação foi de que esse Palmeiras encontrou uma parceria ofensiva que pode fazer estragos no restante da temporada. E a noite foi ainda mais especial por outro motivo: a estreia do 3º uniforme da temporada, produzido em parceria com a Puma. A nova camisa, nas cores amarela e verde, é uma homenagem marcante aos 60 anos da vez em que o Palmeiras representou a seleção brasileira, em 1965. O manto carrega história e emoção, e não poderia ter estreia melhor do que em uma vitória convincente. Nas arquibancadas, a camisa nova se misturava ao verde tradicional e criava um mosaico que simbolizava o orgulho do torcedor de vestir o escudo palestrino. Foi um daqueles momentos em que o futebol vai além das 4 linhas, tocando na memória, na tradição e no sentimento de pertencimento. A torcida sentiu que não era apenas uma nova camisa, mas um pedaço da própria identidade alviverde sendo celebrado e vivido no presente. Enquanto a bola rola, os bastidores continuam quentes. A principal notícia é a iminente chegada de Andréas Pereira. O meia de 29 anos, que já passou por Flamengo e Manchester United, está muito perto de ser anunciado oficialmente como novo reforço do Palmeiras. A diretoria acertou os últimos detalhes da negociação com o Fulham, num acordo que gira em torno de 10 milhões de euros, algo em torno de 63 milhões de reais. O contrato será de 4 temporadas, mostrando que o clube aposta nele não apenas para resolver a temporada atual, mas como peça estratégica para o futuro próximo. A chegada de Andréas tem sabor especial. Ele vem para ocupar o espaço deixado por Richard Rios, vendido ao Benfica, e chega com status de jogador pronto, experiente e com qualidade técnica para organizar o meio-campo. A contratação de Andréas Pereira ainda traz outro dado impressionante. Com essa operação, o Palmeiras ultrapassa a marca de 700 milhões de reais investidos em reforços apenas em 2025. É o maior volume da história do futebol brasileiro em uma única temporada, superando qualquer outro clube em gastos. Isso mostra que a diretoria, sob a gestão de Leila Pereira, decidiu não medir esforços para dar a Abel Ferreira o melhor elenco possível. Ao todo, já são 12 contratações no ano, incluindo nomes de peso como Vitor Roque, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Ramon Sosa e o goleiro Carlos Miguel, que já entrou para a história como o arqueiro mais caro contratado pelo Verdão. No papel, o elenco impressiona. Agora, a missão é transformar esse investimento pesado em títulos. Mas, como todo palmeirense sabe, o caminho nunca é fácil. O time ainda busca um padrão mais sólido, algo que dê consistência às atuações. Abel Ferreira tem rodado o elenco, testado variações e dado oportunidades a jovens como Riquelme Felipe, a joia da base de 18 anos que já estreou no profissional e vem sendo apontado como sucessor natural de Hendrick e Estevão. O garoto, que brilhou no Sub-20 na Copinha, renovou até 2029 e carrega uma multa de 100 milhões de euros. Mais um diamante que pode brilhar e ajudar o time no futuro próximo. Isso reforça a identidade do clube como celeiro de craques, ao mesmo tempo em que mostra que o Palmeiras trabalha para unir experiência e juventude em busca de equilíbrio. A pressão, claro, recai sobre Abel Ferreira. O português é ídolo,
arquiteto da era mais vitoriosa recente do clube, mas ainda convive com críticas pela irregularidade da equipe em alguns momentos. Seu contrato vai até dezembro de 2025, e já há conversas para estender até 2027. Abel evita se precipitar, diz que pensa na família e que o mais importante não é ele, mas sim o Palmeiras. Enquanto isso, a torcida vive entre o carinho e a cobrança, porque sabe que ele é capaz de levar o time a voos ainda maiores. Até nomes consagrados como José Mourinho elogiaram Abel publicamente, reforçando sua importância não só para o Verdão, mas para o futebol internacional. Tudo isso acontece em um momento em que o Palmeiras está vivo em todas as frentes. No Brasileirão, segue firme no G2. Na Libertadores, se prepara para um confronto histórico contra o River Plate nas quartas de final. E no Mundial de Clubes, já garantiu vaga nas fases decisivas após eliminar o Botafogo em uma batalha épica decidida na prorrogação, com gol de Paulinho. A maratona é dura, o calendário é pesado, mas o elenco tem mostrado força mental e capacidade de competir em alto nível. O sonho da torcida é claro, conquistar novamente a América e, quem sabe, surpreender no Mundial, colocando o Palmeiras definitivamente entre os gigantes globais. No fim das contas, o clima é de esperança e confiança. O time venceu, convenceu e trouxe de volta a vibração que o palmeirense tanto gosta. O novo uniforme trouxe orgulho, Andréas Pereira está chegando para dar qualidade, a base segue produzindo talentos, e Abel Ferreira continua sendo o comandante que carrega nas costas a responsabilidade de manter o clube no topo. O Palmeiras vive um momento de transição, mas também de ambição. Cada notícia, cada vitória, cada contratação é mais um passo rumo a um futuro que pode ser glorioso. O torcedor sente no coração que 2025 ainda reserva capítulos inesquecíveis, porque esse é o Palmeiras, gigante, apaixonante e sempre pronto para surpreender o mundo.